Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria encontrá-lo na manhã de hoje através desta mídia para transmitir-lhe uma mensagem de fé, de esperança, à luz da Palavra de Deus. Seja ela, para nós ao longo deste dia, alimento a fortalecer-nos na fé, a dar-nos coragem para permanecermos unidos ao Senhor nosso Deus. Supliquemos as luzes do Espírito Santo para que, revestido dos dons, nós sejamos capazes de discernir a palavra de Deus e com sabedoria aplicá-la em nossa vida. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Oremos. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio. Vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações. Grande defensor em nós, habitais e nos confortais. Na fadiga, pouso, no ardor, brandura, e na dor, ternura. Ó luz venturosa, que vossos clarões encham os corações. Sem vosso poder, em qualquer vivente, nada há de inocente. Lavai o impuro e regai o que é seco, curai o enfermo, dobrai a dureza, aquecei o frio, livrai do desvio. Aos vossos fiéis que oram com vibrantes sons, dai os 7 dons. Dai virtude e prêmio, e no fim dos dias, eterna alegria. Amém. Nesta quinta-feira, dia 23 de julho, supliquemos a Deus nosso Pai o discernimento para que, ouvindo sua palavra, seja ela salvação para a nossa vida. Hoje, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 10 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, como sabemos, Jesus se expressava por meio de parábolas, ou seja, histórias inventadas por ele, baseadas no dia a dia daquele povo. Jesus, sendo Deus, poderia falar difícil, usando-se de palavras sábias, mas o povo humilde, o camponês, os pastores e criadores de gado não iriam entender quase nada, ou mesmo nada, e ao contrário, sentindo-se humilhados por aquela forma para eles arrogante de discursar, iriam virar as costas e sairiam reclamando, talvez nem voltassem a ouvir Jesus. Nós vemos em Jesus alguém que de modo simples deseja tocar o coração daqueles que são os seus ouvintes, comunicar-lhes através das parábolas a salvação.
Ouvíamos no Evangelho que os discípulos questionam Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus vai lembrá-los que suas palavras precisam, de modo simples, tocar os corações. A abundância da graça de Deus precisa ser derramada na vida daqueles que Ele escutam, daqueles que, atentos à sua voz, precisam transformar suas vidas. Olhemos e Jesus garante a todos aqueles que estão à sua volta. As palavras precisam chegar no mais profundo da alma de quem as escuta. E Jesus vai dizer: quantos foram aqueles que desejaram ouvir o que eles estavam ouvindo e não puderam ouvir? Quantos desejaram ser convertidos pelas palavras e não puderam? Ainda hoje, Jesus continua de modo simples a falar ao nosso coração, a falar à nossa vida, e em sinais tão singelos mostrar-nos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Querido irmão, querida irmã, que o nosso profundo desejo de aproximarmos-nos de Jesus seja para nós motivação a suas palavras e que sejamos considerados felizes no reino de Deus, porque os nossos olhos viram e acreditaram, os nossos ouvidos ouviram e se deixaram transformar pelas palavras do Mestre de Nazaré. Que, auxiliados pela intercessão da Virgem Maria, nós tenhamos sempre Jesus como referência de nossa vida e, na simplicidade de suas palavras, convertamos os nossos corações. Que desça sobre você e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.